Olá pessoal, esse é um vídeo do Curciente em parceria com a doutora Renata Costa, especializada em endocrinologia, abordando o tema diabetes. Os participantes são Isabela Faria, Júlia Guzmão, Letícia Fernandes, Luiz Fernando Rodrigues e Rubens Massato. Olá, meu nome é Renata Costa, sou médica endocrinologista e vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do diabetes. Diabetes é uma doença crônica relacionada a uma diminuição da produção de insulina ou uma resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão que fica aqui em cima no abdômen, tá? Na parte superior do abdômen. E a insulina, ela permite que a glicose que está no sangue, que vem a partir da nossa alimentação, consiga entrar dentro da célula, de cada célula do nosso organismo e mantenha a gente vivo, né? Ela consegue entrar dentro da célula e participar de toda a fisiologia que mantém a gente vivo. E a partir daí, quando, pensando nesse mecanismo da insulina, a gente entende que quando existe uma diminuição da ação da insulina, uma diminuição da produção de insulina, essa glicose não consegue entrar dentro da célula, então ela fica circulando no sangue em níveis elevados. Esse aumento do açúcar no sangue, o famoso açúcar alto no sangue, ele pode causar diversas complicações se o diabetes não for adequadamente tratado. Tá? Existem órgãos que são mais sensíveis a esse aumento do açúcar no sangue, como o olho, o rim. O olho, se lesado, ao longo do tempo, pode levar até a cegueira. A lesão renal pode ser grave e evoluir para hemodiálise, diálise. E pode também dar lesões nervosas, principalmente em nervos periféricos, de mãos e pés principalmente. Dando sintomas como diminuição de sensibilidade, dormência, dor, tá? Então, todas essas complicações que eu citei são desse açúcar alto no sangue elevado por anos, se não tratados adequadamente. Quando o diabetes é adequadamente tratado, a possibilidade dessas complicações se reduz drasticamente, Por isso a importância do tratamento adequado do diabetes. Então, existem vários tipos de diabetes, como o diabetes monogenético, como o diabetes estipulada, o diabetes neonatal, diabetes relacionado a doenças endócrinas, como Cushing, como acromegalia. Mas esses tipos de diabetes são tipos de diabetes bem mais raros. Se a gente puder simplificar os tipos de diabetes mais comuns, a gente vai estar falando de 3 tipos principais, O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é aquele que acontece em pacientes, em geral, mais jovens, com menos de 25 anos de idade, apesar que pode acontecer em qualquer idade. O diabetes tipo 1 ele corresponde a 5 a 10% do total de casos de diabetes. Ele acontece por uma produção de autoanticorpos pelo próprio organismo, que entende o pâncreas como se fosse um inimigo. E aí ele vai no pâncreas, esses autoanticorpos, destrói as células produtoras de insulina, que é esse hormônio que ajuda a glicose no sangue a entrar dentro da célula. E aí esse paciente ele vai precisar da aplicação de insulina desde o diagnóstico até toda a sua fase adulta. Em relação ao diabetes tipo 2, é um diabetes, em geral, no paciente mais velho, acima de 40, 50 anos de idade, que está relacionado também a maus hábitos alimentares, à obesidade, ao sobrepeso, ao sedentarismo. Então, é um tipo de diabetes que está crescendo ao longo do tempo por conta desses maus hábitos alimentares que a gente adquiriu nos últimos anos. Além disso, esse tipo de diabetes corresponde a 90% dos casos totais de diabetes, Então, ele é bem mais comum do que o diabetes tipo 2. E ele acontece por um mecanismo diferente do diabetes tipo 1. Ele acontece principalmente por uma resistência à ação da insulina. Essa insulina ela não age da mesma maneira que antes e aí o pâncreas tem que aumentar a produção de insulina para ter o mesmo efeito
que antes, né? O mesmo efeito dessa glicose entrar dentro da célula, ele precisa aumentar a produção de insulina. E essa necessidade do aumento constante da produção de insulina leva o pâncreas à exaustão. Então, leva, no final das contas, a uma diminuição também da produção de insulina. Mas o primeiro mecanismo seria esse de resistência e depois evoluindo com uma diminuição da produção. Além disso, esse tipo de diabetes, o diabetes tipo 2, ele está relacionado também a sintomas em geral, ele tem na verdade uma evolução mais insidiosa, né, mais lenta. Em geral, ele se desenvolve em meses até anos, até o paciente manifestar algum sintoma. Ao contrário do diabetes tipo 1, né, que por conta dessa diminuição importante da produção de insulina, né, dessa destruição das células beta do pâncreas, o diabetes tipo 1 desenvolve os sintomas em torno de dias a meses, né? Então é um início da doença bem mais rápido. O diabetes tipo 2 não, tem esse início mais lento, em meses a anos, né? E falando do terceiro tipo de diabetes, que seria o diabetes gestacional, é o diabetes que acontece principalmente a partir da 20ª semana de gestação, que é quando ocorre um aumento dos hormônios. Então, a gente pode usar alguns parâmetros para o diagnóstico de diabetes. O primeiro parâmetro seria a glicose de jejum. Uma glicose de jejum maior ou igual a 126 é compatível com o diagnóstico de diabetes. Essa glicose, para a gente dar esse diagnóstico de diabetes, sempre deve ser repetida em uma segunda ocasião. O segundo parâmetro seria a hemoglobina glicada, que é como se fosse uma média da glicose nos últimos 3 meses. Essa hemoglobina glicada, se maior ou igual a 6,5%, é igual também, né, compatível com o diagnóstico de diabetes, se confirmada em mais de uma ocasião. O terceiro parâmetro que a gente pode utilizar é o teste oral de tolerância à glicose. Esse teste ele é feito com um paciente indo ao laboratório com um jejum de 8 horas, coletando o exame sempre assim que chega no laboratório, coleta um exame de sangue para avaliar a glicose no sangue em jejum e depois ele toma um suco bem doce, um suco com 75 gramas de glicose. E a partir da ingestão desse suco, ele aguarda 2 horas no laboratório e aí coleta de novo a glicose no sangue, né, essa glicemia sérica. E se essa glicemia sérica for maior ou igual a 200, também é compatível com o diagnóstico de diabetes. O quarto parâmetro que a gente pode utilizar para o diagnóstico de diabetes é uma glicemia sérica, né? Ou seja, uma glicose no sangue aleatória, seja em jejum ou após a refeição, que seja maior ou igual a 200, com o paciente, né? Uma glicemia no sangue maior ou igual a 200, com um paciente com sintomas de diabetes compensado, né? Um paciente com sintomas de glicose alta no sangue. Que sintomas, né, que seriam esses? Sintomas de turvação visual, de tonteira, de poliúria, de polidipsia, que são termos técnicos para um aumento de diurese, né, aumento de quantidade de urina nas 24 horas, um aumento da sede, né, nas 24 horas também, e um emagrecimento também são sintomas de descompensação do diabetes. Então, esse quarto parâmetro leva em conta 2 fatores. Uma glicose sérica maior ou igual a 200 com o paciente sintomático. Então, o diabetes tipo 1 tem uma herança multigênica complexa de baixa penetrância. O que isso significa, né? Que indivíduos podem apresentar determinada alteração genética, mas podem nunca vir a apresentar o diabetes tipo 1. Os principais fatores genéticos relacionados ao desenvolvimento do diabetes tipo 1 são determinados tipos de antígenos leucocitários humanos, que a gente chama de HLA. E também já foram descritos outros genes relacionados ao desenvolvimento do diabetes tipo 1. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 1 é uma história familiar positiva. 10% dos pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 1 tem um familiar com essa doença, né? Com diabetes tipo 1 também na família. É um familiar de primeiro grau.
A concordância também de diabetes tipo 1 entre gêmeos idênticos é de 50%, o que mostra que fatores genéticos nessa doença são muito importantes, mas não são exclusivos para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo 2, existe uma predisposição genética bem mais marcante do que no diabetes tipo 1. Por exemplo, né, ao contrário dos 10% do diabetes tipo 1, 40% dos pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 têm pelo menos um parente de primeiro grau com a doença. No caso de gêmeos idênticos no diabetes tipo 2, a concordância, né, do desenvolvimento de diabetes tipo 2 nesses gêmeos é de 90%, ao contrário dos 50% do diabetes tipo 1. Existem vários genes descritos relacionados ao diabetes tipo 2, mas essa predisposição genética ela tem uma complexa relação com o ambiente e muitas vezes relacionada também à obesidade. E essa interação, esses três fatores interagem, né, de uma maneira que a gente ainda não conhece completamente e por isso que a gente chama de multifatorial, esse desenvolvimento do diabetes tipo 2. Além desses dois tipos de diabetes, a gente também tem um tipo de diabetes monogenético, que é um tipo bem raro de diabetes, que é relacionado em geral a uma mutação autossômica dominante. E existem vários tipos de MOD, né, que é esse tipo de diabetes monogenético, mas assim, são tipos mais raros, né, relacionados a essa mutação. Então, tanto a diabetes quanto a hipertensão arterial apresentam alguns fatores de risco em comum. Ambas são mais comuns em pacientes acima de 50 anos de idade e têm como fator de risco o sedentarismo e o excesso de peso. Além disso, as duas condições têm uma forte predisposição genética. Além disso, o descontrole tanto da pressão alta quanto do diabetes aumentam o risco cardiovascular, ou seja, aumentam a chance de infarto do miocárdio e aumentam a chance de acidente vascular cerebral. Além dessas alterações que eu citei, né, dessas condições que eu citei, o diabetes também descompensado pode levar ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Isso porque o rim do paciente diabético aumenta a reabsorção de glicose pelo rim, além de sódio e água, o que aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos. E, além disso, o excesso de glicose dentro do vaso pode também predispor à aterosclerose, o que aumenta a pressão também dentro dos vasos desse paciente diabético, causando a hipertensão arterial. Então, uma alimentação saudável é um dos pilares do tratamento do diabetes. É essencial que a dieta tenha uma proporção adequada de carboidratos, gorduras e proteínas, né? Que seja rico em legumes, verduras e frutas, sempre com orientação adequada de um profissional, né, de um nutricionista, levando em consideração aspectos como peso, outros problemas de saúde do paciente, né, pressão alta, doença renal crônica, enfim, outros problemas de saúde que também podem se beneficiar desse programa alimentar diferenciado. Além disso, a gente deve levar em consideração aspectos culturais, socioeconômicos, na hora também de montar esse plano alimentar do paciente. Então, essa pergunta é um pouquinho difícil da gente responder, porque depende muito das características individuais de cada paciente. Depende se ele está bem controlado do diabetes, depende das outras medicações que ele usa, depende também se ele já tem algum problema renal ou algum problema hepático, né? O que acontece muitas vezes é que muitos pacientes diabéticos, né, têm um excesso de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, e essa esteatose hepática já é uma agressão ao fígado, né? E é uma das causas também de cirrose hepática. E o álcool, né, como a gente já sabe, é um agressor ao fígado também, e também é uma das causas, né, de cirrose hepática. Então, esse álcool que o paciente diabético ingere pode se somar já a uma esteatose hepática prévia
e aí ser mais um fator agressor ao fígado, né? Podendo piorar essa lesão hepática já pelo excesso de gordura e diabetes prévio. Então, assim, a recomendação tem que ser caso a caso, de acordo com o paciente, né? Uma orientação individual para cada paciente. Então, apesar da gama enorme que a gente tem de medicações disponíveis para o tratamento do diabetes, o SUS disponibiliza muito poucas medicações para o tratamento dessa doença. A gente pode citar de medicações orais a glibenclamida, a metformina e a gliclazida em alguns estados, tá? Não são todos, aqui no Rio eu não vejo isso sendo fornecido, mas São Paulo, Distrito Federal, os pacientes em geral conseguem pegar. Além disso, insulinas, né, disponíveis no SUS seriam a insulina NPH e a insulina regular. A insulina aspártica, uma insulina ultra rápida, esse ano foi liberada também para os pacientes do SUS em casos selecionados, principalmente relacionados à hipoglicemia. E aí isso seria feito a partir de uma recomendação de um médico. Mas assim, foi feito esse ano, existe ainda muita dificuldade dos pacientes conseguirem pegar essa insulina ultra rápida pelo SUS por conta de burocracia, né? A gente espera que nos próximos meses isso seja corrigido.